Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Dirceu, sou acadêmico do curso de História da Univale e hoje vamos falar sobre o governo geral. Bom, o motivo que Dom João III pensava em implementar o governo geral era porque as capitanias hereditárias mostravam-se incapazes de levar adiante os engenhos de açúcar, virando também a necessidade de centralizar o poder da colônia, já que o sistema de Seis Marias mantinha o poder descentralizado, dando relativa autonomia para os capitães donatários. Por esse motivo foi criado o governo geral, que serviu para complementar o sistema já existente na colônia, ou das capitanias hereditárias. O novo modelo pretendia tornar a colônia semelhante ao sistema administrativo da metrópole portuguesa, baseado no absolutismo, ou seja, o governador-geral teria muito poder centrado nele, e ele só prestaria contas ao rei de Portugal. O governo geral deveria incentivar a implantação de engenhos, juntar os indígenas em povoados e aldeias, buscando neutralizar suas ameaças constantes, seja por combate ou se aliando a tribos. O governo geral também deveria combater a pirataria que contrabandeava o pau-brasil. Eles deveriam também construir fortes para defender a colônia, fundar povoados e realizar expedições de busca de metais preciosos. Para realizar essas funções, foram criados alguns cargos de auxílio ao governador-geral, como o provedor-mor, responsável pelas finanças e arrecadação de impostos provenientes das capitanias hereditárias. Também tinha o ouvidor-mor, ele era responsável pela justiça. E também o capitão-mor, ele era responsável pela defesa da colônia. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele desembarcou na colônia em 1549 e junto dele vieram escravos africanos e mulheres portuguesas e também os primeiros grupos jesuítas. Aliás, eles ficaram responsáveis pelo ensino na colônia e por catequizar os índios. Tomé de Souza fundou a cidade de São Salvador, atual Salvador, e o primeiro bispado na cidade de Salvador. Seu governo durou de 1549 a 1553. O substituto de Tomé de Souza foi Duarte da Costa. O governo de Duarte ficou marcado pela tensão entre jesuítas e colonos, em decorrência da escravidão indígena. Outro fato importante foi a ocupação dos franceses onde hoje é o Rio de Janeiro. Eles ocuparam e criaram a França Antártica. Duarte da Costa não conseguiu expulsar os franceses, o que levou a ser substituído. Seu governo foi de 1553 a 1558. Quem substituiu Duarte da Costa foi Mem de Sá. Mem de Sá restabeleceu as boas relações entre jesuítas e colonos, através da criação dos aldeamentos indígenas, conhecido como missões. Essa relação também foi uma tentativa de inserção da cultura europeia nos índios, mas esse maior contato dos índios com os europeus resultou em muitas mortes indígenas, em decorrência das doenças trazidas pelos europeus. Os indígenas não tinham uma resistência imunológica a essas doenças.
Mendes Sá também expulsou os franceses da colônia e, no local da expulsão, criaram a cidade do Rio de Janeiro. Seu governo foi de 1558 a 1572. O Brasil chegou por um período a ser dividido em duas partes, sendo uma com capital na cidade de Salvador e outra com capital na cidade do Rio de Janeiro. No século XVIII, a capital da colônia foi definitivamente transferida para o Rio de Janeiro. Essa decisão teve grande influência na descoberta de ouro nas regiões central e sudeste do Brasil. Portanto, a mudança do Rio de Janeiro foi adotada para facilitar a arrecadação e controle dessa riqueza explorada por Portugal na época. O governo geral acabou somente em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil. Então, pessoal, vamos revisar? O governo geral foi criado por ordem do rei português Dom João III em 1548. No ano seguinte, ele nomeou na América Portuguesa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. O objetivo do governador-geral era promover a centralização administrativa da colônia, como forma de torná-la mais lucrativa. Os primeiros 3 governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Com Tomé de Sá vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, responsáveis pela catequização e pela pacificação dos indígenas. Um dos grandes feitos desse período foi a construção de Salvador, e um dos desafios foi a expulsão dos franceses que estavam estabelecidos na região da Baía da Guanabara, o atual estado do Rio de Janeiro. Após o governo de Mendes Sá, a América Portuguesa foi dividida em 2 governos, um com a capital em Salvador e outra com a capital na cidade do Rio de Janeiro, mas depois definitivamente para o Rio de Janeiro. O governo geral acabou com a chegada da família real para o Brasil em 1808. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima!